Olá, pessoal. Então, hoje a gente dá início agora à última aula do módulo sobre inteligência evolutiva e a gente vai falar sobre cosmoética e a elaboração do código pessoal de cosmoética. A gente vai falar sobre esse código também, né? É bem bacana. E aí a gente às vezes pergunta, né? Poxa vida, o pessoal aí falando de cosmoética num planeta, num país onde as pessoas não conseguem nem seguir essa questão da ética, né? Como é que funciona isso? Bom, mas se a gente não falar, se a gente não estudar, se a gente não se empenhar nunca, né? O planeta vai ficar nisso. Se a gente nunca buscar se aprimorar, sempre vai continuar, como o professor Valdo falava, no planeta mais hospital do que escola, né? Assim, então, a cosmoética, então essa ética cósmica, esse conjunto de normas que são universais e que abrangem, então, as várias dimensões, elas realmente estão um pouco fora da nossa moral aqui, né? E considerando ainda que os nossos princípios e valores éticos, eles têm uma espécie de transitoriedade, estão muitas vezes relacionados a culturas, ao paradigma daquela determinada época e daquele local onde a gente ressomou, né? Um aspecto que eu acho muito bacana também é que a cosmoética, a unidade de medida da cosmoética tem relação direta com a incorruptibilidade. Sim, né? A gente vai estar falando sobre isso. Então, essa incorruptibilidade, ela tem um aspecto bem bacana, que não é só em relação a eu não me deixar corromper por outras pessoas, eu não corromper outras pessoas, ou fatos e parafatos, mas a questão também da minha auto-incorruptibilidade. Isso é bacana da gente ter isso bem atento, porque a gente vai estar citando essa questão toda, principalmente na hora de falarmos sobre como fazer essa elaboração do Código Pessoal de Cosmoética, tá? E uma outra questão é o exemplarismo. Então, é importante, sim, como eu estava falando com vocês, a gente estudar sobre cosmoética e tal, mas a cosmoética é algo vivido, é exemplarista. Tá? Não adianta a gente ficar só na teoria, na filosofia da cosmoética, se a gente não aplicar. Tem até uma história, eu acho que foi com Gandhi, mas vocês me desculpem, eu não tenho certeza se foi com Gandhi ou se foi com Krishnamurti, um desses mestres orientais, que eles atendem atendiam ao público e tal, e aí de repente uma mãe queria que esse mestre, né, dissesse aí para o filho dela, olha, fala para o meu filho para ele parar de comer doce, porque doce faz mal. E aí o mestre olhava para a criança e falava para a mãe, né? Traz ele na próxima semana. Aí na próxima semana a mãe, e era aquele transtorno, tinha que pegar trem, condução, chegar lá, aquela fila de gente para poder entrar em contato com essa tal figura, né? E ele olhava para a mãe, olhava para a criança e falava, traz daqui a 2 semanas. Daqui a 10 dias, enfim. E assim foi passando o tempo e a mãe não entendendo. Até que um dia, essa figura aí chega e fala, então, fulaninho, né, para a criança, é bom você parar de comer doce. A mãe olhou para a cara dele e falou, mas espera aí, como assim? Não estou entendendo. Por que você me fez ter todo esse trabalho para falar exatamente aquilo que eu tinha pedido para você falar? Era só chegar e falar, para de comer doce que faz mal. E ele fala, mas não, eu não podia falar isso, porque eu ainda comia doce. Como que eu ia falar para alguém parar de comer doce se eu estava comendo? Então, eu precisei de todo esse tempo para eu parar, para daí eu ter, então, o exemplo para ele, para chegar. Isso é cosmoética. É a vivência daquela informação, não é só você falar da boca para fora, né? É você ter essa força do exemplo que está ali com você, muito mais do que N palavras, né? Essa cosmoética, então, que a gente vai vivendo no cotidiano, né, dentro dessas várias dimensões, ela é bem bacana da gente observar que mesmo nós, como pré-serenões,
a gente já tem algo que a gente vem introjetando, algumas preliminares, né, da cosmoética, mas é claro, a gente pode desenvolver mais ainda, né, e atuar nesse nosso dia a dia aqui, com essa base da cosmoética, para que conforme a gente vai se desenvolvendo mais, evoluindo mais, a gente vai utilizando mais a nossa própria inteligência evolutiva, a gente vai ampliando também a questão nossa, né, dessa cosmoética vivenciada, certo? No nosso cotidiano mesmo. E aqui vou trazer alguns exemplos para vocês dessa cosmoética aplicada, e vocês vão observar que, a princípio, parece uma coisa assim, bem simples. E assim, o começo da cosmoética é uma coisa muito bacana, porque ela envolve, nesse nosso dia a dia, por exemplo, o bom dia. Gente, falar bom dia para as pessoas. Olha só, isso faz parte, sim, desse treino cosmoético. De eu estar desejando o melhor para as pessoas, né? A questão da gentileza, falar bom dia com as pessoas que você convive, mora com você, na mesma casa, no mesmo ambiente, as pessoas que você trabalha, as pessoas que você tem contato. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, né? A gente pensa, mas isso é questão só de ser educado. Não, mas não é só a questão da educação. Quando você desejar um bom dia para a pessoa, não ser só da boca para fora. É você já ter essa questão dessa educação, desses valores do cuidado em relação ao outro. Isso começa nas pequenas coisas, que não são tão pequenas assim, né? Se você já teve a oportunidade de cruzar com alguém e a pessoa mal olhar para a sua cara e coisa e tal, né? Você fica, nossa, será que eu fiz algo para a pessoa? Não é? A gente tem uma reverberação estranha, muito diferente do que alguém que chega para você e fala, oi, bom dia, boa tarde, né? Tudo bem? Uma maneira não só de educação, mas uma maneira sincera mesmo de querer saber da outra pessoa, do outro, de estar desejando bem. Coisa simples, gente, como pedir licença. Alguém está conversando, você chega e fala assim, dá licença, eu preciso interromper vocês um pouquinho só, preciso falar sobre algo. São gentilezas, né? Gentileza. Evita aí mal entendido, aquela situação constrangedora, né? De que, poxa, estamos batendo papo, vem o outro, na maior, nos interrompe. Que grosseria, não é? Então, olha só, a cosmoética, ela tem essa relação dessas gentilezas, sim, agradecer as pessoas. Quantas pessoas, às vezes, você está num restaurante, ou está no posto de gasolina, ou na farmácia, não importa, né? Você conversa com a pessoa e você agradece a gentileza dela estar ali sorrindo, dela estar... E algumas pessoas chegam para você e falam assim, mas não entendi por que você agradeceu ao balconista. Ela está fazendo o trabalho dela. Ué, é o trabalho dela. Tudo bem, é o trabalho dela. Mas ela poderia estar trabalhando mal-humorada. Não, ela está trabalhando, parece que em paz, transmitindo coisas boas, com prazer, de alguma forma, de estar ali. Eu tenho mais é que ser grata. E essa gratidão, esse olhar para o outro de uma forma diferenciada, tem relação com a cosmoética que a gente vai vivendo no nosso dia a dia. Então, às vezes é fácil a gente falar, não, porque o código pessoal de cosmoética e bola aquela estratégia toda gigante, enorme do meu código pessoal, e no dia a dia a pessoa está tropeçando no outro, não está nem aí. Quer dizer, como é isso, né? Como que é isso? Elogiar as pessoas. Bom, esse tipo de coisa, então, hoje em dia, gente, eu tenho percebido que está ficando cada vez mais raro ainda. Você elogiar, alguma pessoa fez uma coisa bacana e você simplesmente fala, nossa, que legal, eu gostei disso, olha, que bacana que você fez isso. E é algo também considerado cosmoético, gente, é você reconhecer o valor, algo que uma pessoa fez que foi bacana, que você achou bacana.
Pedir desculpa, gente, também é outra coisa, né? Quantas vezes no nosso dia a dia a gente erra mesmo? E se a gente tem essa capacidade de olhar, enxergar que a gente errou, a gente pode estar evitando aí uma interprisão desnecessária. E não só isso, você, nesse seu erro, nessa admissão, assunção desse seu erro, você pode ali, né, quase que pontualmente resolver a questão sem deixar a coisa aí simplesmente se acumulando, né? E gentilezas, olha, até no ônibus, né, ceder seu lugar para pessoas que têm alguma necessidade, que estão com alguma dificuldade, sempre lembrar que a gentileza gera gentileza. Você está fazendo isso, um cuidado com o outro. Como que a gente pensa em uma ética cósmica se essas questões fazem parte, sim, da boa educação, mas fazem parte também do relacionamento mínimo entre as consciências e consciências, né? A questão de você estar sempre disposto a ajudar as outras pessoas, né, com ações concretas, às vezes, ajudar uma pessoa a atravessar uma rua, quando você observa que tem alguma dificuldade, ajudar a carregar bolsas, mesmo sacolas do supermercado, né, abrir a porta do carro, enfim, ouvir uma pessoa que está em alguma situação difícil, você procurar ali perceber qual que é a energia, se há receptividade, né, para você chegar e perguntar às vezes para a pessoa, olha, você precisa de algum tipo de ajuda? Porque sim, no nosso mundo hoje, algumas pessoas ficam ofendidas se você oferece ajuda, né? Às vezes não, é difícil. Eu lembro uma vez que eu estava sentada no carro numa praça e estava ali esperando o horário para dar tempo de um compromisso. De repente, eu olhei no banco, tinha uma moça chorando, mas ela chorava, 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 chorava. E você fica naquela situação, nossa, o que eu faço agora, né? Vou lá, não quero ser intrometida, vou lá, não vou, o que eu faço? Mas daí, exatamente, eu parei, eu tentei sondar as energias dela à distância para ver se eu poderia me aproximar ou não, sem ser intrusiva, né? E foi bacana, porque assim, na hora eu percebi aquela coisa do amparo, vai agora, sabe? Assim, eu fechei o carro rapidinho, assim, sentei no banco, falei assim, tá tudo bem, eu posso ajudar em alguma coisa? E aí eu achei interessante, porque ela era uma moça, ela veio me falando problemas pessoais íntimos dela, assim, foi falando, 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 eu não podia ajudar em nada, mas o fato, eu acho, de estar ouvindo uma pessoa, e uma pessoa estranha, ter reconhecido a dor que ela estava sentindo de alguma forma, eu percebi que ela foi se aliviando, ela foi aliviando aquela dor, foi aliviando, nunca mais vi a mulher, nem nada, mas foi um momento que foi importante para mim. E foi cosmoético, porque eu soube respeitar, né? Não é que eu impus a minha ajuda, mas, enfim, essa disponibilidade, a gente vai estar falando aí no módulo também sobre essa questão da assistencialidade, mas a cosmoética, ela tem algumas nuances que eu espero que vocês venham entender ao longo dessa nossa aula hoje, que é muito bacana essa questão do estar atento, né? O prestar atenção ao outro, ao que acontece no meu campo, é uma questão de respeito e, portanto, tem essa relação muito grande com a cosmoética, tá? Então, essa consciência cosmoética, essa percepção, essa consciência, essa consim ou consciex, que ela já começa a colocar em prática alguns desses conceitos, né? Seja na dimensão que ela tiver, que são mais avançados, que tem essa relação, então, com essa ética mais ampla, certo? Que está além do que a gente se refere à ética, né? Moral aqui, nossa, só dessa dimensão, que mesmo assim, para a grande maioria, ainda é muito difícil de conseguir seguir. E aí,
a gente vai apresentar agora um teste para você observar como que está a sua consciência cosmoética, a sua autopercepção em relação à sua cosmoética. Então, vocês vão observar que em cada slide há duas situações, tá? E, assim, eu gostaria que nesse momento, se vocês pudessem ter uma caneta, um lápis, sei lá, com um papel, caderno, porque a gente vai estar referindo e você vai dar uma nota para você de 0 a 10. Tanto do lado da consciência, né, dessa percepção sua em relação à sua vivência cosmoética, como ao lado que ainda precisa ser aprimorado, que ainda precisa se desenvolver e amadurecer em relação à cosmoética, tá? Então, uma questão. E aí, você já é aquela pessoa que consegue observar que você tem algumas falhas e você busca, então, melhorá-las, né? Você busca se aprimorar, você busca corrigir os seus traços imaturos? Ou você é aquela pessoa que fica assim, na verdade, a questão aqui do nosso teste é quanto disso você tem já em você, ou o quanto, né, de 0 a 10, o quanto você é aquela pessoa que só fica vendo o defeito no outro, sabe? Porque o outro isso e aquilo, porque o outro não sei o que lá, ou porque o outro isso, porque o outro aquilo. Porque eu não sei de vocês, mas como eu ainda estou bem nessa questão, né? Eu falo, mas não denegrindo a minha imagem, é que eu tenho a plena percepção de que eu sou uma pré-seminona bem vulgar mesmo, sabe? Então, grande parte desse teste todo eu ainda tenho algumas dessas dualidades eu tenho quase que próximas até, porque eu ainda estou buscando me aprimorar e me desenvolver em relação a essa minha consciência, tá? Minha autoconsciência cosmoética. Certo? Então, vocês vão colocando para vocês, como é que é essa questão aí? Você já busca corrigir os seus traços de 0 a 10? Ou, de repente, você já busca, não consegue observar ainda inteiro, mas aquilo que você consegue ver, você vai atrás, ou não, quanto que você faz isso, mais ou menos, né? Ou não, você ainda acha que tudo é meio que culpa do outro mesmo, você age ou reage assim no assado, porque o outro é que fez isso ou deixou de fazer. Questão do bom humor, né? A gente, claro, quando a gente fala em bom humor, tem pessoas que elas têm um bom humor, não significa que elas são... Hoje em dia tem um tipo de personalidade que eu chamo que é personalidade uhul, sabe? Parece que a pessoa já acorda cheirando uma carreira de cocaína e passa o dia inteiro assim, uhul, uhul, uhul. E tudo que a pessoa faz é numa coisa que parece quase que falso até, né? Bom humor não precisa ser isso, tá? Bom humor, você pode ser uma pessoa muito bem-humorada, tá bem, tá tranquilo, e quanto mais eu entendo que quanto mais a gente vai evoluindo na escala evolutiva, né, a gente vai tomando a percepção de que as pessoas, as situações, elas acontecem, né, na nossa vida para que a gente aprenda a lidar com determinadas situações. Então, a gente não precisa ficar tão apegado a algumas situações, né? A pessoa mais mal-humorada, ela já costuma ter essa tendência a ficar presa nessas mágoas. Tá lá, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem, porque não sei quem fez não sei o que para mim, a pessoa fica meio carrancuda, né? Então, quanto que você observa que isso tem na sua vida, né? Você é mais bem-humorada? Em relação ao seu bom humor, claro que um dia você vai ficar triste, às vezes você vai... Mas em relação ao mau humor, você percebe que você tem mais essa tendência, né, de acordar de mal com a vida, já ficar pensando nos seus problemas. De vez em quando acontece, pode acontecer. Eu acho que é bem normal aí pra gente, né? Como eu brinquei, a gente não precisa estar de uhul a vida inteira, o tempo todo, né? Mas
observa como que é essa questão cosmoética, porque o mau humor muito constante, ele vai te prejudicar também, vai prejudicar o seu corpo, o seu sono, as suas relações com os outros, além da própria relação com você mesmo. Se mantém durante um bom tempo, às vezes vale até a pena você fazer aí algumas alterações no seu dia a dia para melhorar essa situação, tá? Esse quadro aqui, esse slide, na verdade, a gente vê muito nessas relações grupais de voluntariado, e não só em relação à Conscienciologia. Já participei de outros voluntariados, e isso infelizmente, é uma constância, né? Mas, e aí, você, dentro de um grupo, é daquela pessoa que vem e fala, olha, isso está errado, está errado, está errado, mas tudo bem, ó, eu posso tentar ajudar vocês a melhorar. Como que você funciona? Ou você é aquela pessoa que chega, porque isso tudo está errado, porque isso, aquilo e tal, e quando alguém vai chegar e vai falar para você, então tá, você está vendo tudo isso, você pode nos ajudar? De repente, é aquela hora que você tem uma dor de barriga tremenda, você some do pedaço de algum jeito, né? Que é o que a gente chama da pessoa que não tem essa percepção de que com essa ação ela está sendo cosmoética. Então, como que está essa balança, né, da autoconsciência cosmoética e da inconsciência, vai pendendo para qual lado, né? Quanto que você tem de um, quanto que você tem de outro? Você já consegue observar isso? A pessoa que busca sempre pacificar os ânimos, né? Ela tem esse senso de conciliação, de tranquilizar, né? Ou, de repente, aquela pessoa que vai chegando e vai berrando com todo mundo e coisa e tal. Quando eu falo para vocês, eu me vejo muito nessa situação. Em algumas situações, eu sou realmente muito tranquila, consigo conciliar, consigo pacificar tudo, sabe? Mas em outras, gente, assim, infelizmente eu ainda tenho muito. Tem alguns assuntos que, como se diz, pegam na veia e acabo ainda, né, usando sim da minha língua de uma maneira que às vezes eu nem percebo que eu fui agressiva ou coisa e tal. Então, como que está essa pendência, né? Como que fica para cada um? Como que é essa nossa percepção da nossa vivência prática aí da cosmoética, né? Quer dizer, mesmo uma pessoa há tanto tempo pesquisando, não só dentro da Conscienciologia, mas dentro do yoga e coisas assim, eu percebo que eu melhorei, eu entendo que nessa vida eu melhorei bastante, então se eu for comparar em relação a outras, mais ainda. Mas infelizmente eu ainda tenho essa questão um pouco mais agressiva que surge em algumas circunstâncias. A pessoa aquela que é o bom exemplo, sabe? Aquela pessoa que está sempre se esforçando para ajudar o grupo, ela nem precisa mobilizar todo mundo para dizer, olha, eu estou fazendo a coisa. Não, ela vai lá e faz na boa, né? Enquanto tem aquela outra que não, que além às vezes de nem se oferecer para resolver problema algum, só fica se queixando, coisa e tal, ou quando ela vai ajudar, ela tem que fazer a maior propaganda de que ela vai ajudar, não, porque eu vou fazer, eu isso, eu aquilo, né? E, enfim, também é um aspecto que pode estar sendo uma pessoa que não está tomando atenção ao seu lado cosmoético, né? Aquela pessoa mais positiva, né, que a gente fala que ela se delicia com o perfume das rosas, com oposição ou contraposição com aquela pessoa que olha para as coisas e só vê o lado negativo, né? Vai reclamar dos espinhos da rosa. É mais ou menos isso. A gente sabe que tem pessoas que sempre têm esse perfil, né? De ver o aspecto negativo nas coisas. Aquela pessoa, quanto dessa pessoa, né? Na verdade, está no seu dia a dia, o quanto você consegue, através do seu sorriso amigo, através às vezes de um olhar,
você conseguir levantar a moral das pessoas, né? Você chega e com a energia de cuidado, de carinho, parece que você já fortaleceu uma pessoa que está mais fragilizada. Ou o contrário, né? Você é aquela pessoa que acaba, quanto de você, você culpa o outro por uma dor, e aí a pessoa às vezes acaba até se sentindo mais fragilizada, se vitimiza também. Como eu já falei anteriormente para vocês, eu entendo que assim a gente ainda tem muito dessas duas situações, né? Claro que a ideia é que a gente já dê uma uma pendida, desculpa, para o lado da autoconsciência cosmoética, né? Otimismo. Então, como que você, otimismo... Gente, aqui, assim, é ver o melhor das pessoas, das situações. Obviamente que a gente não está falando aquele otimismo que chega a ser até ingênuo, né? A gente não está se referindo a esse tipo de coisa, né? A pessoa que só vê coisas ruins, né? Pessimista, as pessoas que só veem coisas boas. Mas aquela questão da racionalidade, quem é você? Você desperta o melhor das pessoas? Porque se você despertar o melhor das pessoas, você vai esperar o melhor dessas pessoas. Ou você desperta o pior das pessoas, porque o seu foco no negativo é tão grande que as pessoas acabam surgindo delas o pior. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas acontece comigo também. Tem pessoas que eu me relaciono que elas despertam em mim trafores, né, os traços positivos, mais maduros, que eu nem imaginava que eu tinha. Eu falo, nossa, olha, eu tenho isso, e essa pessoa desperta isso em mim. Mas, ao longo dessa vida, eu cruzei umas 3 pessoas, que não é tanto assim, né? Mas mesmo assim, que foram experiências bem marcantes, porque elas despertaram em mim o meu pior. Aqueles traços imaturos, né? Que eu nem sabia que tinha, que estava aqui dentro, porque estavam, de repente, adormecidos. Mas, claro, isso é sempre importante, você estar atento, né? Para observar. E olha, se eu tenho esse traço, ele não surge em não tem muitas oportunidades, mas ele está aqui. Em algum momento, nessa vida ou em outra, eu vou ter que lidar com isso de uma forma mais aprofundada, né? Mas, enfim, como que você se vê também nessa balança, né? De conseguir já despertar, enxergar, ter essa visão mais traforista, ou enxergar tanto o negativo do outro, despertar no outro negativo, né? Lealdade, né, gente? Isso também é super importante, essa questão de você ser sincero, transparente nas relações, principalmente com você mesmo e com aquelas pessoas mais próximas, né? A gente sabe que no mundo fake, como se fala hoje, né? Essa questão de deslealdade, de fingimento, é complicado. A gente vê tantas pessoas que ficam de meu queridinho para cá, meu queridinho para lá e coisa assim. Você virou as costas e a pessoa sai, né? Falando mal e coisa e tal. Quanto que a gente faz isso também, né? O quanto que a gente faz e não percebe, ou quanto que a gente faz e dá aquela, puxa vida, eu fiz isso, eu não precisava ter feito isso mais, né? Já tenho essa percepção de que essa é uma ação não só anticosmoética, mas que também não é assistencial, enfim. A pessoa que é amável, que demonstra cuidado, carinho, ou aquela pessoa, e eu digo aquela pessoa, mas como eu comentei com vocês também, eu tenho alguns pontos aqui, que é arrogante, orgulhosa. Será que a gente reage com todo mundo de igual para igual mesmo? Ou de repente vem aquela pessoa que você acha que é preconceituosa, porque você não tem preconceitos, mas você acha que a mentalidade da pessoa é um pouco mais fechada para os seus padrões, e você também não se coloca numa posição, nossa, já passei por isso, ou nossa, que mentalidade mais estreita da pessoa, sem ter aquela questão do cuidado, do carinho e respeito, né? Aquela consciência que está ali na sua frente,
que pode até ter algumas ideias anacrônicas mesmo, mas ela está naquele tempo dela e cada um tem isso, né? Então, como é que funciona isso? Será que a gente é, assim, não arrogante ou não orgulhoso nesse sentido de se achar um pouco mais do que o outro realmente, né? O respeito, considerar e respeitar as pessoas, né? A diferença de cada uma das pessoas, isso é bem bacana. Algumas pessoas acham que ser bem-humorada é tirar sarro das outras pessoas, é ser piadista e não percebe que está denegrindo, às vezes, a imagem de uma pessoa, de um grupo, porque está se achando engraçado de algum jeito, né? E a gente viu já anteriormente que o bom humor não tem nada disso, né? Não tem essa relação de você magoar ninguém e não precisa disso, tá? Então, mas e aí? Você tem um pouquinho disso ainda? Você ainda ri daquelas piadinhas que falam sobre as minorias de alguma forma, ou que está denigrindo algum tipo de grupo? Enfim, às vezes a gente faz isso exatamente mostrando ainda a nossa inconsciência cosmoética, né? O desapego, então, a gente observa a questão de você poder ajudar as pessoas, né? Não ter apego, assim, às suas ideias, aos seus bens materiais, ao dinheiro mesmo, claro. É, ter ações ou atitudes que sejam só muito egoístas, isso também é bem complicado, mostra a mesquinhez, né? A gente está falando aqui de toda essa questão bem sincera, sabe, gente? Eu não tenho entrado muito em Facebook, essas coisas, mas outro dia eu fiquei meio em choque, porque eles estavam fazendo uma campanha, faça assistência, mas não tire foto das pessoas que você está assistindo, porque parece que as pessoas estão assim, levam um prato de comida para alguém que está na rua e tira a foto lá com o mendigo, tipo, olha como eu sou boa. Pô, você não percebe, né? Isso daí você tá constrangendo aquela pessoa que está recebendo assistência. Aquela assistência não está mostrando que você tem desapego, não, sabe? Aquilo está mostrando que você ainda tem a questão do egoísmo, do você mostrar para o mundo alguma coisa. E de repente não precisa ter essa preocupação com isso se você está sendo sincero. E a cosmoética tem muita relação com essa coisa, lembram? Da incorruptibilidade. Então, tem muita relação com a sinceridade, com a transparência nas situações, tá? É pessoa motivada, que tem senso de responsabilidade, como que é essa sua percepção disso? Ou você ainda tem aquela coisa, né, na última hora dá tempo para fazer, e deixa para a última hora e de repente nunca sai tão bom quanto se tivesse tido todo o tempo de desenvolvimento, lá, seja lá o que for que você estivesse fazendo, né? Às vezes a gente ainda segue esse caminho. Como é que é isso para você, né, nesse momento agora? Pessoa que é honesta, busca estar sempre com essa integridade, essa retidão, né, seguindo isso em si, ou aquela pessoa que procura de alguma forma manipular outras pessoas, né, através das mentiras, da sedução. Como que funciona isso, né? Não deixa de ser uma desonestidade, né? Pessoa que é moderada, ela é boa, né? Aquilo que eu estava comentando, ela é boa, ela não precisa mostrar para os outros que ela é boa, ela simplesmente é. Essa questão da cosmoética, da interassistencialidade, já faz parte dela, naturalmente. Tá? Ou a pessoa que é arrogante, prepotente, tem que mostrar para o mundo que ela está fazendo o bem, ou sei lá, o que ela tem, o que ela está fazendo, que para ela precisa de um público, né, um palco. Aquela pessoa que busca já conciliar, que está sempre aberta ao perdão, que ela entende que as ideias são importantes, sim, mas que ela tem essa flexibilização, porque ela já sabe que
as ideias, as realidades ou as verdades, elas vêm mudando e vão mudando conforme a gente vai conhecendo mais e mais e mais, né? Ou você ainda é aquela pessoa que você não admite o erro dos outros, você é inflexível, acha que suas ideias são sempre as melhores. Quanto tem de cada um desses itens, né, nessa balança cosmoética aí, de percepção da autocosmoética, né? Aquela pessoa que vive bem, tranquila, mas não precisa ficar mostrando, né, para ninguém, enfim, ficar esnobando principalmente bens materiais ou diplomas, ou enfim, não precisa mostrar nada para o outro, né? Claro, gente, assim, tudo, a gente pega aqui os extremos, vocês vão dando umas notas que vocês acham que onde vocês estão, mas tem coisas que não é questão de ser anticosmoético, mas às vezes, por exemplo, olha, nossa, eu fiz um curso, ganhei um certificado, eu gosto de compartilhar com as pessoas, né? Eu adoro viajar, fui viajar, gosto de compartilhar. Não, a questão aqui não é a questão do compartilhar a informação daquela situação, e sim você querer, através daquele bem, mostrar para alguém que você é mais do que outra pessoa. Essa é a questão, tá? Então, no seu dia a dia, como que é essa questão do que você pensa e sente? Você tem ah, uma pensinidade mais reta, né, mais harmônica, mais tranquila? Ou você tem uma pensinidade mais patológica, que fica pensando mal dos outros, pensando mal de si mesmo? Ou seja, quem que você está atraindo ao longo aí dos seus dias, da sua vivência diária? É o amparador ou o assediador, né? Vejam, isso daqui, toda essa percepção, esse conhecimento é importante exatamente para a construção do código pessoal de cosmoética. Então, esse código, ele é o conjunto de normas, tanto normas de pensanidade, né, de pensamento e sentimento, quanto do comportamento, agindo aí em relação a todas as consciências em qualquer dimensão, tá? Claro que, assim, o Código Pessoal de Cosmoética, ele tem desde um mínimo a um máximo, de acordo aí com a própria inteligência evolutiva, né, o discernimento em relação à evolução da consciência. Então, a gente pode exigir de todos nós, por exemplo, o viver sem pensar mal ou sentir mal em relação aos outros ou em relação a si mesmo. Já uma cláusula bem bacana, né, que seria da gente estar com a disponibilidade assistencial 24 horas do dia, em qualquer dimensão que a gente se encontrasse, então com as consciências, com as consciex, sempre prontos ao perdão, à assistência, não é assim? Mas a gente entende que essa é uma cláusula que ainda não pode abranger a todas as pessoas, né? E a gente vai entender também que esse código pessoal de cosmoética, ele deve ser aplicável, tá? Se não por si próprio, ele passa a ser anticosmoético, mas espera aí. Então, quando a gente vai falando do código pessoal, são normas de retidão, normas de autopensinidade cosmoética, normas de autocomportamento, tá? Então, esse código, ele já é criado, ele é seguido. Se a gente não seguir o nosso código pessoal de cosmoética, a gente está sendo anticosmoético, tá? Em qualquer dimensão existencial. Então, é importante a gente observar isso, né? Que esse código, ele tem uma certa diferença em relação a metas e objetivos, tá? Porque a meta e objetivo, você vai buscar uma série de estratégias para você atingir aquilo. Agora, o código pessoal é algo que você já pode, ou falta muito pouco, mas você pode, então, incluir como uma norma de comportamento ou de pensanidade já, nesse momento. Por exemplo,
Vamos supor que eu tenha uma meta, um objetivo de me tornar desperta e tenha colocado uma meta de, no máximo em 3 vidas eu tenho que estar desperta. Tenho que atingir a desperticidade, certo? Bom, então eu não posso exigir de mim um código pessoal de cosmoética agora, a partir de agora eu vou atuar como um ser desperto. Não, porque eu estou longe ainda de ter essa questão da desperticidade, tá? Mas eu, de repente, eu posso pegar uma norma que tem relação com a desperticidade, que, que é o prestar atenção, por exemplo, nos meus pensamentos e sentimentos. Olha, então eu vou começar a prestar atenção nos meus pensamentos e sentimentos. Cada pensamento e sentimento que eu tiver, eu vou me perguntar, fui eu que pensei isso? Fui eu que senti isso? Sim, deu para entender um pouco a diferença? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a elaboração do Código Pessoal de Cosmoética, ela pode ser a partir de algumas técnicas. Uma delas é a questão a partir do reconhecimento de um trafar pessoal. Trafar é o traço fardo, é aquele seu traço imaturo. Então, você reconheceu, de repente, um determinado traço e você entende que sim, já você pode aliviar ou reduzir muito a ação desse traço na sua manifestação diária, tá? Então, você vai, como no caso desse exemplo, observar aqui o que está por trás da atuação desse traço. Então, no nosso exemplo, vamos supor que você seja uma pessoa muito impontual. Você é aquela pessoa que você chega atrasado em todos ou em grande parte dos seus compromissos. Por quê? De repente, você não gosta de ficar esperando os outros, você prefere que as pessoas que te esperem, porque você tem mais o que fazer do que ficar esperando os outros, certo? Como que você pode mudar isso? Você pode mudar isso combinando, então, com você mesmo ou até com a outra pessoa. Olha, é o seguinte, nós temos o horário marcado às 2, eu vou estar lá a partir das 15 para as 2, certo? E é legal isso, né? Porque nessa questão, eu gosto desse exemplo aqui, porque o professor Valdo, ele sempre colocava, né? Olha, eu te espero 15 minutos. Então, vamos lá. O horário do compromisso, nesse exemplo que eu estou falando, era às 2 horas, você vai chegar às 15 para as 2 e você vai avisar a pessoa que você só vai esperá-la até as 2h15. Olha, fulano, eu chego 15 minutos antes e só te espero até 15 minutos depois do horário do compromisso. Você está sendo cosmoético 2 vezes. Você está tornando claro que você vai esperar a pessoa só 15 minutos. Então, você está considerando esse aspecto, está esclarecendo, está deixando o seu comportamento transparente. Mas vejam, quando a gente fala de cosmoética, aqui a gente está falando tudo bonitinho, né? Limpinho e tal, tudo bonzinho. Mas a gente sabe que a questão da cosmoética é uma coisa que abrange algumas sutilezas, certo? A cosmoética, ela também se relaciona a você conseguir compreender determinadas situações específicas. Então, a cosmoética, embora seja essa norma que a gente fala, que envolva todas as dimensões, a cosmoética nem sempre ela é generalizada. Boa parte ela é mais específica, tá? Nesse exemplo aqui, eu não gosto de chegar atrasada nos lugares. Eu lembro que há alguns anos eu tinha um compromisso em São Paulo e eu saí com 3 horas de antecedência, né? Então, quem sabe que São Paulo, né, às vezes a gente pega uns transitinhos, então 3 horas, né? Normalmente, sem trânsito, você demora 1 hora, com trânsito 2. Pois eu falei, vou sair com 3 horas de antecedência. Pra vocês terem uma ideia, eu cheguei 1 hora atrasada. Quer dizer, demorei 4 horas para chegar. Não é o comum, acontece. Então, veja, não é que eu fui anticosmoética porque eu estava esperando, fiz os outros me esperarem. Não, que tem determinadas circunstâncias em que aquilo é específico. E a cosmoética é assim também. Bem recentemente, a gente viu uma situação bem complexa, né? E por isso que eu falo que a cosmoética ela é bem
da gente observar o caso ali pontual, como é que se processa. Então, uma situação muito polêmica, vocês viram e tal, a questão de aborto, né? Então, aborto, você promover um aborto não é cosmoético. Mas, de repente, se aquela mãe está correndo o risco de morrer, e aí? E aí que a cosmoética, né, para o nosso nível evolutivo, que a gente ainda não consegue ter essa abertura ampla de sondar toda a inter-relação de todas essas consciências que estão envolvidas, existe também uma regrinha básica, né, que é dos males o menor, certo? Então, e aí? Se você vai ter a dessoma de duas pessoas ou a dessoma de uma, talvez o melhor seja realmente promover a dessoma de uma, né? Claro, tudo isso é questionável, só estou trazendo esse exemplo para dizer que essa questão cosmoética não é assim 2 mais 2, tá? Ou 1 mais 1, ou nada disso. Ela é bem mais complexa do que está aparecendo aqui, tá? Uma outra maneira da gente elaborar, então, esse nosso código pessoal de cosmoética é a partir do traço positivo que nos falta no nosso comportamento, que é aquilo que a gente chama de trafal, tá? Então, identificar aquele traço que está te faltando, estabelecer uma norma para você agir segundo esse traço, e aí você escrever o traço. Por exemplo, supondo que você quer ser uma pessoa que não faz julgamento. Então, você tem que começar não pensando mal de alguém, né? Porque, de repente, vamos supor nesse exemplo, que você pense mal das pessoas, então o que você quer é não julgar as pessoas, né? Então, o CPC está aqui, ó, com cada pessoa. Então, claro, você vai colocar a sua maneira de descrever a situação, mas, enfim, com cada pessoa que você for se relacionar, em qualquer situação que seja, né, tanto da situação social ou parasocial, você vai procurar ter essa visão mais traforista, mais positiva da outra pessoa, né? Focando nisso. E se você observa que existe aí alguma falha nesse outro, você vai observar o quanto que essa falha está presente em você mesmo, que de repente essa outra pessoa está apenas refletindo, tá? Então vejam que essa questão do CPC, essa construção, essa elaboração já vai mostrando para a Consim um grau de maturidade já melhor, já maior, né? Uma outra forma que, aliás, também é bastante comum da gente construir o nosso CPC é através da chamada errologia pessoal. A errologia é esse estudo, né, essa ciência que vai estudar o que a gente acerta, o que a gente erra, as consequências dos nossos erros, o que a gente pode fazer para evitar os nossos erros. Certo? Então, a gente pode participar, elaborar o nosso CPC também a partir disso. Então, tipos, né? Observar aquilo que você se omite, né? Que a gente chama de omissão deficitária, que está como perdendo oportunidades, indiferença, uma certa preguiça em relação a algumas coisas, é um erro, né? Mal entendido, interpretações impróprias, às vezes por falta de conhecimento mesmo, né? Já quando você tem essa interpretação imprópria, mas porque de repente você distorceu de alguma forma na sua mente, às vezes até por uma questão da intenção ou um processo ainda de autocorrupção, né? Que seja consciente ou inconsciente. Né? Como que funciona tudo isso? Então, a elaboração desse código pessoal a partir, então, dos seus erros, né? Para isso, para você construir esse código, é importante que você reflita sobre os fatos e parafatos, aquilo que acontece no seu dia a dia, né? E a partir daí, você identifica aquilo que você acerta, identifica aquilo que você tem errado, né?
e buscar estudar a origem, a consequência do erro, os enganos, né, aquilo que você está omitindo. E aí você vai escrevendo a norma, né, sempre de uma maneira explícita, direta. E uma coisa que a gente observa muito também em relação à cosmoética é a questão da intenção. A intenção, ela está assim, vejam só. Às vezes você tem a melhor das intenções e você erra. Às vezes você tem a pior das intenções e você acerta. É interessante isso, né? Então vejam, as consequências disso são formas diferentes de se posicionar perante você mesmo e o universo que você interage, né? Então, como que é? Você vai prescrever essa norma claramente, colocando o seu posicionamento, o que você vai fazer, se eu repetir essa falha, como que vai acontecer. Executar as normas estabelecidas com determinação. Porque assim, vejam, como eu comentei com vocês, o Código Pessoal de Cosmoética já é algo que você pode sim realizar, mas ainda não está tão introjetado na sua maneira de ser, por isso que você escreve essas normas, né? Senão você não precisaria estar escrevendo, elas já fariam parte do seu ser, né? Da sua maneira de estar e ser nesse universo, certo? Mas, então, a gente deve colocar algumas situações em que, de repente, a gente falhar, como é que vai ser isso? É isso que a gente vai estar falando agora um pouquinho. Então, vamos supor que o meu erro, né, seja deixar uma energia, uma assinatura pensênica mais patológica em determinado ambiente, em determinada situação com algumas pessoas. Então, vejam, eu observo que eu tive esse erro e eu tenho uma norma, eu deixo uma norma clara que eu quero deixar os ambientes, as pessoas melhores, por exemplo, do que, ou pelo menos do mesmo jeito antes de ter esse contato comigo, certo? Bom, então, a partir desse erro, eu posso fazer uma limpeza do rastro pensênico, tá? O que é isso? Eu trabalho as minhas energias, eu exteriorizo as energias para a limpeza daquela situação, a limpeza da energia que eu deixei, de repente, no campo de outra pessoa que não foi bacana, tá? Então, são normas que eu vou construindo a partir dos meus comportamentos equivocados. Então, vamos supor que, de repente, de alguma forma, eu banalizei mesmo, eu coloquei que a dificuldade do outro, aquela pessoa é tonta, é imatura, né? Ela está com um probleminha tão bobo. Será mesmo? Né? Então, ou se colocar no lugar do outro. É sempre bacana essa questão do se colocar no lugar do outro. Existe aquela ditado popular que fala assim, a gente só entende o outro quando a gente passa a usar os seus sapatos, não é assim? Só que, mesmo assim, eu gosto de frisar isso, esse é um primeiro momento, porque eu posso colocar o sapato do outro no meu pé, só que eu não vou ter o calo do outro, a facete do outro, né? Ou sei lá o que o outro tem mais no pé, entendeu? Então, o se colocar no lugar do outro está não só nessa situação, né, mas sim além de você compreender as necessidades do outro mesmo, né? Então, vamos supor que eu seja uma pessoa que me expresse com uma certa timidez, né, com uma insegurança, então eu posso elaborar o meu CPC a partir dessa situação de uma forma em que eu vou buscar aí trazer as minhas opiniões de uma maneira mais clara que eu conseguir, de uma maneira que seja mais assistencial também. Colocações indevidas, exatamente você procurar tratar sempre, né, nessas normas, os assuntos nos ambientes que dizem respeito a esse assunto, com aquelas pessoas que estão relacionadas com eles, né? Aí evita também fofoca, mas enfim, vocês estão entendendo um pouco dessa questão aí da elaboração, da construção do CPC a partir desses comportamentos, né?
a pessoa que faz uma heterocrítica, mas ou por conta de um olhar, ou porque acaba comentando com outra pessoa, não, né? Então, se você tem esse comportamento, você poderia, então, colocar como norma de ser heterocríticas de uma forma cosmoética, clara, né, explícita à pessoa ali que está envolvida, certo? Em decisões pessoais, então, buscar sempre decidir pelo melhor para todos, ou para a maioria das pessoas, deixando os interesses pessoais em segundo plano. Vejam, aqui é uma outra questão também para nós, pré-serenões, então quando a gente fica em dúvida em relação a uma questão se é cosmoético ou não, então uma das questões né, se for o mal, que aconteça o mal para menos pessoas, o menor dos males, como se fala, né? E a outra é que envolva o maior número possível de pessoas, certo? Então, isso é bacana a gente ter essa percepção de quando a gente está em dúvida. Quantas pessoas se beneficiam com isso? Só eu? Só um grupo? Como que funciona, né? A pessoa, por exemplo, que tem o hábito, né, de empurrar com a barriga um monte de coisa, ela pode se colocar, não, ó, a partir de agora, tudo aquilo que eu posso fazer hoje, eu vou fazer hoje. Pessoa que promove essa omissão deficitária, né, que ou fica calada, enfim, de buscar exatamente como norma comunicar o seu posicionamento sempre que necessário, de uma maneira cosmoética, claro, né. A pessoa que é muito competitiva, ela pode usar isso para como norma, ao contrário, olha, a partir de agora, cada vez que eu tiver uma ação, um pensamento, um comportamento que seja de me sentir superior ou inferior ao outro, eu vou vou observar a questão da assistência, do quanto que eu posso, na verdade, ajudar o outro, ou do quanto que o outro pode me ajudar, né? Quebra um pouco essa questão do quem é mais, quem pode mais ou menos, essa situação toda. Então, gente, assim, é muito importante que vocês possam entender que o CPC, ele deve ser aplicável, tá? Se a gente bola um CPC maravilhoso, lindíssimo, mas que a gente não consegue realizar, a gente está sendo a gente está, se a gente observou ali atrás, né, que tem essa questão do respeito, do cuidado, da transparência, você não está respeitando, nem cuidando de você, nem sendo transparente com você mesmo, tá? É bacana que o CPC ele possa ser atualizado conforme as suas conquistas. Então vamos lá, você colocou como uma norma X, de repente, tenho norma que é de não pensar mal de ninguém, vamos supor. De repente, isso passa a fazer parte da sua natureza. Então não é mais uma norma, você já introjetou no seu hábito de pensar, sentir, do seu comportamento. Então você não precisa mais usá-lo como uma norma, já está introjetado. Já foi uma conquista. Então você pode passar para uma norma, uma nova norma. É legal deixar sempre essas normas que você escreveu sempre pertinho de você. Tem pessoas até que fazem em letras, eu não fiz isso, mas eu sei que alguma aluna já fez aí no passado, em letras grandes e colou no teto. Fala assim, a primeira coisa que eu abro os olhos, eu vejo as minhas normas, né? Tudo bem, eu nunca fiz isso, mas eu acho que pode ser interessante. Mas está aí, deixando, né, sempre na carteira, no bolso, no celular também. Isso você vai olhando, até o momento, como eu estava comentando, que essa norma não é uma norma que está lá no papelzinho ou no seu celular, é algo que você já faz parte da sua manifestação mesmo, né, em qualquer circunstância. É aquilo que eu já falei, você tem que construir esse conjunto de normas com as próprias condições de aplicabilidade, né? Senão não tem sentido, certo?
Sim, isso é legal também. Você observar que não adianta você ter, eu tenho que construir 100 normas de conduta para mim, entendeu? Então você fica olhando essas 100, aquele monte de números, você não consegue nem decorar isso nunca. Você, às vezes, vale muito mais a pena você colocar 3, 5 itens, 10 itens que sejam, mas que você está ali realmente atento à aplicação. Porque senão, lembram, cosmoética não é teoria. Cosmoética é a vivência prática daquilo que você está realizando, então, certo? Então, vale mais a pena você ter, dentro desse seu código, um número pequeno de normas, mas que você está realmente investindo na aplicabilidade, você está sendo cosmoético, do que você ter 100 itens, 1000 itens, sei lá quantos, que e aí, tá lá no papel, é só teoria, não é cosmoética. Bom, vantagens do CPC, né? Então, bom, você aprende então a desdramatizar as suas imaturidades, né? Você vai identificando essas maturidades, observando aquelas que você já pode melhorar, né? Então, com isso, você vai também exigindo mais de você mesmo, compreendendo mais também as dificuldades do outro. Você começa a observar que você também tem as suas dificuldades. E quanto mais você presta atenção em você, você vai se empoderando. Então, isso traz mais confiança, tá? Traz mais força presencial. É bem bacana isso, né? E claro, se você está assim atento às suas ações, a probabilidade de você ter um incremento nos seus acertos é bem maior também, né? Além do que, a gente às vezes esquece, mas o parapsiquismo está ligado diretamente ao quanto a gente presta atenção. Se eu estou lá prestando atenção no meu campo, prestando atenção em seguir as normas, aquelas poucas normas que eu construí, se eu estou prestando atenção no quanto eu estou melhorando, naquilo que eu já posso investir, eu também vou desenvolver o meu parapsiquismo. É interessante isso, tá? E claro, também estou desenvolvendo a, a minha percepção de mim mesma, então melhoro minha autoconscienciometria, melhoro meu autoconhecimento e vou melhorando as possibilidades, inclusive, de eu reduzir o meu autoassédio, tá? Reduzindo o autoassédio, eu reduzo também o desassédio, né? O heteroassédio, desculpa. E aí eu também vou promovendo mais reciclagens. Veja só que bacana que traz, né, essa questão do CPC e volta a falar, gente, não precisa ter um número gigante, é começar com um número pequeno, certo? Que já é de bom tamanho. Então, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês é bem isso. Então, a questão da cosmoética, ela não é generalizada, né? A gente pode observar essa percepção de que cada caso é um caso, tem que ser avaliado, estudado e melhor compreendido. Dos males o menor, e que o número maior de pessoas possa ser beneficiado com aquela ação, né? Então, na dúvida, a gente segue uma dessas situações para a gente mesmo, que eu não sei vocês, mas eu ainda tenho muitas dúvidas em relação a alguns dos meus comportamentos, se eles atingem aí a cosmoética ou não, né? Então, olha só, a gente vai fazer nossa velha mobilização básica das energias, né, que é a circulação fechada, exteriorizando, absorvendo, sintonizando com os amparadores dessa aula, os amparadores do curso, para nos ajudar aí, seus próprios ou seu amparador pessoal, para ajudar nessa construção, ajudar você enxergar aquilo que você já pode estar colocando como código. Tá? Então, esse é um exercício. Depois, no outro exercício, a gente vai fazer também, de novo, a circulação fechada das energias, certo?
E aí, a gente vai fazer uma evocação do último mês, por exemplo, de algo que você observou, que você deu uma pisada no tomate, pisada na bola, como diz o pessoal por aí, tá? Seja com uma situação, seja com uma consciência ou mais consciências, e aí você vai exteriorizar, você vai fazer esse treinamento de limpeza do rastro pensênico, tá? Então você vai exteriorizar as energias. Essa exteriorização, ela pode ser feita com os braços. Vai estar todo mundo aí sem ver, né? A gente não vai estar com a fotinho. Então você pode assim aproveitar, exteriorizar com muita força mesmo, sabe? Exteriorizando sempre o tempo todo pensando naquela situação, naquela pessoa que você deixou ali uma assinatura pensênica não tão positiva, tá bom? E aí depois a gente volta e acho que dá tempo da gente fazer de boa esse exercício, tá bom? Então vou pedir aí para todo mundo fechar as suas câmeras, fechar o som. Então, se posicionando de uma maneira confortável, onde você estiver, numa cadeira, numa poltrona ou mesmo numa cama. Eu peço para que você realmente esteja de uma maneira confortável, porque o desconforto às vezes deixa as pessoas inquietas, né? E é importante que você consiga ter concentração aí. Faça uma inspiração profunda. Retenha o ar. Solte bem devagarzinho. Pode ser pelo nariz ou pela boca, como você sentir mais conforto. Mais uma vez, faça uma inspiração profunda, retenha o ar um pouco. Solte lentamente. Mais uma vez, inspire, retenha o ar e solte devagarzinho. Muito bem, traga então sua atenção ao alto de sua cabeça e concentre sobre essa região uma grande massa de energias. Concentre o máximo de energias que você conseguir acumular no alto da cabeça, formando uma grande esfera, um tijolão de energia, ou uma massa mesmo, como for mais fácil para você visualizar. E agora você passa, então, a mover essa esfera energética, essa massa de energias da cabeça para a região dos pés. Primeiro devagar, passando por dentro e por fora do corpo. Eu não vou dar o passo a passo, você já é capaz de fazer isso sozinho, chegando aos pés, voltando para a cabeça, tá? Então, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Nesse primeiro momento, com toda atenção a essa energia que está passando por cada parte do corpo, por dentro, por fora, por cada célula. Sempre que você observar que tem alguma parte que parece que não vai, ou que a energia pula, ou que você não consegue visualizar a força, pode ali estar acontecendo algum tipo de bloqueio. De cima para baixo, de baixo para cima. Conforme você vai tendo esse domínio dessa energia, desse fluxo, você pode aumentar a velocidade do fluxo. Aumente um pouco mais a velocidade do fluxo. Acelera mais um pouco. Sempre prestando atenção.
O fluxo subindo, descendo, subindo, descendo. Você aumenta mais a velocidade. Nesse momento, você procura imprimir o máximo de velocidade que você conseguir. Chegando no estado vibracional, ótimo, mas se não for o caso, não tem importância. Chegue nesse máximo que você conseguir e mantenha esse máximo. Mantenha o máximo. Se em algum momento você perder, não tem importância. Você recomeça. Mantenha sua atenção, mantenha-se lúcido nesse processo de aceleração máxima das energias. Muito bem, agora você vai reduzindo então a velocidade até parar. E aí você passa a exteriorizar as energias. Exteriorize as energias pela frente, por trás, pela direita, pela esquerda, por cima, por baixo, por todo o seu energossoma. Exteriorize as suas energias. Mantenha a exteriorização das energias. Devagar, agora você vai parando a exteriorização. Abra então seu campo e passe a absorver as energias. Energias de todos os aqui presentes, lembrando que energia não tem tempo nem espaço. Energias dos amparadores, desse exercício, dessa aula, desse módulo, do curso todo. Deixe-se ser assistido. Ok, vai então reduzindo a absorção das energias, mas mantenha-se ainda
atento e aberto às informações dos amparadores. Movimentando-se lentamente, você vai pegar um lápis, uma caneta, um papel. Você vai refletir sobre a construção de um item ou até 3 itens de normas de conduta cosmoéticas, claro, que você pode construir a partir da questão dos erros pessoais ou através de um trafar que já possa ser superado, ou mesmo do desenvolvimento de um traço força, né, que não está sendo empregado. Então, através de um trafar, de um trafal ou de comportamentos equivocados. Eu vou ficar em silêncio, então, durante alguns instantes, enquanto você vai preenchendo essas suas normas.
Ok. Termine, então, de escrever o código, mas ainda mantenha a sua câmera fechada. A gente ainda vai fazer um segundo exercício. Passe novamente a concentrar, então, as suas energias no alto da cabeça. Dirigindo essas energias em direção aos pés, dos pés da cabeça, promovendo a circulação fechada das energias. E conforme você vai ampliando essa sua concentração nesse movimento, nesse fluxo de cima para baixo e de baixo para cima, você vai aumentando, buscando então imprimir o máximo de velocidade, chegando no estado vibracional e, se possível, permanecendo nesse máximo de velocidade. Prestando atenção o tempo todo, mantenha-se lúcido. Mantenha-se em velocidade máxima, ou mantenha-se em estado vibracional, caso você tenha atingido. Ok, vai então reduzindo a velocidade das energias, fazendo a evocação no último mês de algum fato, parafato, alguma consciência ou consciex, que de alguma forma você tenha deixado uma assinatura pensênica negativa com essa consciência, com essa situação, e passe a exteriorizar as energias, limpando-as desse ambiente, do campo dessa consciência, ou porque você teve uma fala mais agressiva, ou porque você pensou mal dessa pessoa, enfim, cada um de nós tem aí as situações, né, mal paradas. Faça essa evocação e passe a exteriorizar as energias. Se você estiver fazendo exteriorização com as mãos, que é uma exteriorização bastante potente também, você pode fazer em números. Um movimento, por exemplo, contando até 10, parando um pouquinho, depois exteriorizando mais 10, parando um pouquinho. Mas apenas se você sentir essa necessidade de exteriorizar com as mãos, tá? Se não, exteriorize por todo o seu holochakra ou por algum chakra que você sentir necessidade. Deixe-se intuir, né? Ser intuído por qual a melhor exteriorização para essa situação específica. Exteriorize o seu melhor para essa consciência, para essa situação.
Continue exteriorizando o seu melhor. Recolha em si sua mais sincera intenção cosmoética, intenção assistencial, de reconciliação. Você pode exteriorizar impulsos, você pode exteriorizar continuadamente. Pode ser que nessa exteriorização você perceba algum tipo de aporte energético, de acordo com as consciências ou a consciência envolvida, ou a situação. Às vezes há interesse extrafísico de que a situação seja limpa, esclarecida. Limpe também o ambiente, caso tenha algo acontecido na dimensão intrafísica, limpe também o ambiente, intra e extrafísico. Vá reduzindo então a exteriorização das energias. Passando a concentrar suas energias novamente no alto da cabeça, movimentando-as de cima para baixo e de baixo para cima, procurando a aceleração máxima ou chegar ao estado vibracional. Desconectando nessa aceleração máxima com o campo. Mantenha a atenção, mantenha a lucidez o tempo todo. Mantenha-se ainda em EV, mantenha-se ainda no estado do vibracional ou na aceleração máxima.
Vai então reduzindo a velocidade. Reduz a velocidade das energias até parar. E aí abra seu campo, recebendo um gostoso banho de energias promovido pelos amparadores presentes, restaurando suas energias, reequilibrando todo o seu campo. Receba esse banho gostoso, envolvê-lo totalmente. E você vai então promovendo a recoincidência dos veículos, agradecendo aos amparadores, promovendo a recoincidência. Movimente primeiramente apenas um dedo que seja da mão ou do pé. Faça uma inspiração profunda, passe a movimentar o seu soma. Abra os olhos.